Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais essa análise de gestos do Diniz pelo mundo. Interessante, hein? Você teria que falar sobre o Diniz, sobre o que ele está fazendo no mundo inteiro. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhores, o primeiro gesto que a gente pode falar pelo mundo inteiro, mas pelo mundo virtual, é esse. Portal revela, deixa eu ver aqui se é certinho. Tá. Portal revela bastidores e conta por que Diniz aceitou entrar em rede social. E bom, a equipe Diniz cria Instagram para promover Fernando Diniz nas redes sociais. Vamos ver o que ele falou? A ideia não partiu dele próprio e teve duas principais motivações: acabar com os diversos fakes e de contas que seria do Fernando Diniz e amplificar as mensagens de vida que Fernando Diniz passa no dia a dia. Mensagens de vida. Adoro isso. Já existem perfis falsos com 20 a 30 mil seguidores, provocando inclusive confusão na imprensa, que chegou a replicar declarações inventadas por essas páginas. Realmente, eu acabei de ver uma e que realmente não tem nada a ver, o Diniz não falou isso. Então há realmente momentos fakes que são inventados que eu não entendo. A equipe conhece o Diniz desde o tempo de São Paulo e tem relação de confiança com ele. Apesar de algumas reclamações em alguns momentos, depois de pronto ele aprova e até agradece pelo conteúdo, informa o site. Há ainda a situação de humanização. Com um jeito enérgico dentro de campo e até declarações fortes em entrevistas, Fernando Diniz conquistou o vestiário do Fluminense no estilo pai, por prender e também acolher os jogadores. Em vídeo publicado por sua agência, foi mostrar nos bastidores do Carioca a relação com atletas e familiares. O perfil tem por costume valorizar declarações fortes de Diniz, como a dele sobre o Fábio após erro contra o Vasco, defendendo o goleiro e suas convicções. Então aqui você tem o perfil dele, para quem não sabe, é só você colocar lá time Diniz, que você vai poder ver, né? Aqui, ó, eu vou até clicar aqui, ó, que vai entrar aqui. É só você entrar ali no time Diniz, que vai ter justamente o perfil oficial do Diniz, tá? Esse aqui é a conta oficial do técnico Fernando Diniz, desse grupo que o Diniz escolheu, tá? Dito isso, vamos fazer uma mini análise sobre isso? Que eu vi aqui, que também teve torcedor falando, que é: torcedores podem tecer críticas ao técnico perante a fala a fala que eles colocaram de contexto. Eles podem tecer crítica ao Diniz, que é justamente isso, né? Qual é a liberdade que você vai dar aos torcedores do Fluminense nesse perfil? Eu preciso saber disso. Eu não vou entrar lá e entender que se eu tecer alguma crítica, eu vou ser banido. Eu quero continuar assistindo o que tá ali. Então, eu preciso saber disso. Qual é o nível de liberdade? Eu posso tecer críticas? Se a gente está abrindo um canal, isso daí se chama linguagem, né? Linguagem, e aí você tem um canal. Deixa eu ver aqui se tem aqui a situação. Aqui, ó, isso aqui, ó. Emissor, receptor, e aí você tem um canal. O canal é justamente onde que você vai levar. Se você está tendo um canal no Instagram, é justamente isso que eu estou falando. É esse ponto aqui que traz toda a informação do emissor pro receptor, tá? É justamente isso, aquele que emite e aquele que recebe, né? Aqui a gente pode ver, o emissor ele traz num canal a mensagem que ele quer referente ao que ele manda sobre tal código, né? Sobre tal frase, e o receptor recebe justamente isso, né? Aqui tá bem melhor. Ó, emissor tem uma mensagem que vai para o canal e ambas as pessoas têm um código que está dentro de um contexto. É isso que se chama de função de comunicação.
tá? Então a pergunta é, nesse canal eu vou ser livre para tecer mais críticas ou não? Essa é uma mini análise importante, tá? Uma outra coisa, além disso, ampliando o debate, as fake news contra Diniz e o Fluminense. Novamente, o que eu vejo de fake news contra Fernando Diniz é brincadeira. Eu vi há pouco que estava completamente manipulada e mesmo assim, torcedores do Flamengo acharam que era real. Ou seja, é esse pessoal que acha que vai lutar em prol da nossa liberdade de poder falar o que quiser. E é esse mesmo pessoal que tem a irresponsabilidade de cometer esses tipos de crimes. Fake news já vai ser criminalizada por conta de vocês. E aí, depois que vocês pedem a liberdade de expressão, vocês vão ver depois. Porque eu falo o seguinte, gente, por favor, pare de inventar coisa. Essas mensagens mentirosas, tanto contra o Fluminense quanto o Diniz, é preocupante. E espero que vocês, ao invés de criar tudo isso, toda essa energia contra o Fernando Diniz e contra o Fluminense, comecem a pensar muito mais no seu clube. Esquece o Fluminense, tá bom? A minha energia não tá nos outros clubes, eu não tô nem aí, ó. Eu tô nem aí pra Palmeiras, eu tô nem aí pra Flamengo, eu tô nem aí pra Corinthians, eu tô nem aí pra São Paulo, eu tô nem aí pra essas coisas, não, cara. Eu tô aí com o meu Fluminense. É isso que eu utilizo minha energia todo dia. Antes de a gente continuar falando sobre uma outra marca histórica, a segunda marca histórica de Fernando Diniz, faça tudo esquecido aqui, se inscreve no canal, faça o texto pelo que é code, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela para me ajudar com qualquer valor e vamos falar mais sobre Fluminense e Fernando Diniz. Fluminense sendo citado como inspiração do treinador Henrik Rensor do Malmo, da Suécia, nessa semana. Nessa semana, os jornalistas portugueses também noticiaram que o Benfica é outro clube que tem que ser agradado com o estilo de jogo tricolor. É semelhante com o time de Roger Schmidt. Vamos lá. Para quem não sabe, o Malmo é o líder do campeonato sueco, né? Malmo é o líder do campeonato sueco. Ele está na primeira colocação, muito à frente dos outros. E adivinha, praticando o dinizismo. Tanto que os próprios analistas, junto com o técnico, que é esse carinha aqui, ó. Esse cara aqui que é o técnico e esses caras aqui são jornalistas. Perguntaram assim, mas isso aqui tem a ver com o Fernando Diniz? Né? Até vendo aqui, ó. Não isso aqui. Isso aqui não. Isso aqui não é nada importante. Eu não posso exibir isso aqui. E aí ele fala assim, mas em qual minuto ele cita o Flu? Ele fala assim, ó. Aos 2:25, quando o jornalista fala, no primeiro tempo, viu seu time inclinar muito para um dos lados. Você está fazendo algo novo no futebol sueco? Não sei de onde vem a inspiração. Embora desconfie do Fluminense. É relacionismo e novidade na Suécia? E é justamente isso que eu estou te falando. Olha só como que Fernando Diniz está quebrando bolhas do Brasil. Sabe? Pode ter o Abel Ferreira, pode ter o Jorge Sampaoli, até mesmo o Dai Helman, mas quem está fazendo uma revolução completa no Fluminense, não política, mas sim psicológica, é Fernando Diniz. Isso é muito interessante falar sobre isso. E aí, mini análise, o que foi, e a gente tem que se lembrar sobre isso, né? O que foi o New York Times e o The Sun falando sobre Fernando Diniz? É justamente isso. É a quebra de paradigma completa sobre o futebol. Sobre o que a gente entende de futebol. Enquanto o futebol sempre foi bem espaçado, para tentar sempre pegar um contra um sempre, o Fernando Diniz trabalha muito mais no coletivo dos jogadores. Então quando um erra, o time inteiro erra. E quando um erra, o time inteiro paga. É isso que eu acho muito interessante. Mas isso daí só veio, essa quebra de bolha só veio para os futebols internacionais por conta do The Sun e do New York Times. É isso que eu quero que vocês entendam.
essas duas emissoras, tanto a americana quanto tanto como estadunidense quanto inglesa, falam sobre isso. Estão discutindo sobre Fernando Diniz. E a gente vê cada vez mais jogadores que jogam no futebol inglês falando que tem muita gente que está falando de Diniz. Olha só que marca o Fluminense e Fernando Diniz está fazendo no futebol internacional. E muito por conta dessas duas, New York Times e The Sun. E por último, amplificando o debate, há mais técnicos imitando o Fernando Diniz? É sempre bom entender mais isso. Será que o Fernando Diniz ele está sendo imitado por mais coisa? Será que se a gente procurar, sei lá, vamos dizer aqui, no Canadá, ou sei lá, pegar ali uma Romênia, será que não tem ninguém mais? Eu fico por aqui com essa pergunta. Tente achar aí, que eu não tenho muito tempo. Então, se inscreve no canal, faça o trilho para você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores.